Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na última edição, plantão glorioso desse domingão. E é claro que você tá na expectativa como é que foi a reunião, John Textor, Roberto Mancini, a gente já tem alguma coisa definida, a gente já tem treinador, porque agora o Botafogo, depois aí da quinta-feira, né, que é o jogo contra o Racing, o Botafogo vai ter um mês sem nada para fazer, vai poder ter a sua pré-temporada perfeita para, como disse o John Textor, né, começar a temporada 2025, já que, segundo ele, o que está rolando aí não tem importância, na minha opinião, à exceção da Recopa, né? Eu acho a Recopa importante, mas beleza, um mês aí que o Botafogo vai ter sem agenda nenhuma, sem jogo nenhum. De certa forma, por um lado, o cenário ideal se o Botafogo tiver um técnico. O cenário ideal se o Botafogo apresentar um comandante essa semana. Porque se for para perder mais tempo, perder tempo, e não apresentar ninguém, deixar para apresentar faltando 15 dias para o Campeonato Brasileiro, aí já não é inteligente, já me soa como abandono mesmo, tá? Muita gente ficou receosa, né, de usar essa palavra e tal. Eu uso e justifico, porque quando eu falo alguma coisa aqui, eu justifico. O Botafogo foi abandonado no quesito comando por 2 meses. Foi abandonado e propositalmente abandonado. Tá? Então não me venha ninguém querer dizer o contrário, porque em termos de comando, o Botafogo foi abandonado. E para eles o dano é zero. Agora, o dano pode até ser zero, se essa semana o novo treinador for apresentado e chegar. O John Textor, que está lá na França, né, botando chapéu de cowboy e tal, fazendo um monte de gracinha lá e tal, foi Lyon e PSG hoje, contando que ele venha para o Brasil, para o jogo da quinta-feira, já com o novo treinador, aproveitar, traz, já apresenta, faz a entrevista coletiva, o que tiver que ser feito. E agora, não precisa ser o Roberto Mancini. Precisamos de um treinador competente. Precisamos de um treinador que consiga recuperar tudo que foi perdido. Porque se o Botafogo tivesse ficado parado, o time não jogou, o time ficou parado, tá aí 2 meses, não jogou nenhuma partida e tal, era um problema, mas um problema que poderia ser resolvido com um mês de pré-temporada tranquilamente, sem dano nenhum. O problema agora maior, por quê? Porque esses caras jogaram e o torcedor do Botafogo se assusta e vê como esses caras são, sem um comando, totalmente comuns, cara. Comuns. Jogadores bons, que sem um comando são comuns. Não há nada que você possa ressaltar de nenhum jogador durante esse período sem comando. Carlos Leiria e Cláudio Caçapa eu não posso dizer que foi um comando, que o Botafogo tem um comandante, o Botafogo tem um treinador. Não posso dizer isso. Né? Não posso dizer isso. Cláudio Caçapa chegou no meio da maratona da Recopa. Então ele não teve tempo para nada, ainda teve que jogar com aquele sub-23 no jogo contra o Boa Vista para ter uma partida horrorosa do Botafogo contra o Racing. Não adiantou nada, né? Então pelo menos dessa vez mudaram a tática. Deu a louca no Caçapa? Será que o Caçapa ficou maluco, botando alguns jogadores? É que o Botafogo tava a linha de defesa praticamente desfalcada ali, né? Tirando o John e o Vitinho, que aliás, o Vitinho tinha que fazer curso. Dificilmente tinha com quem, né, no elenco do Botafogo. Mas curso para cruzamento. Lateral não sabe fazer cruzamento e o Botafogo tem um lateral que não sabe cruzar. No passado cruzou pro gol do Penharol. Fez uma grande partida defensivamente. Fez contra o Atlético Mineiro, campeão da Libertadores e tal. Mas o quesito cruzamento pro Vitinho é desesperador, né? É desesperador. Até o Matheus Ponte é mais competente nesse quesito que o Vitinho. Então, para mim, Vitinho e Ponte fica ali, né? Os dois se revezam. Mas tirando isso, o Botafogo hoje jogou sem o Alex Telles, o Cuiabano virou o doutor Lambança. O Cuiabano virou o doutor Lambança. Sem o Telles, sem o Barbosa, sem o Bastos, jogamos sem o Arthur, que é titular, assim, com sobras nesse time, né? Sem o nosso cabeça pensante, que é o Santiago Rodrigues, que é
é o cara que vai fazer esse time funcionar. Né? Então o Botafogo entrou com alguns jogadores titulares, mas improvisou o Nilton. Aliás, se eu tiver que destacar alguma coisa, né, desse jogo contra o Vasco, e assim, eu não vou reclamar de muita coisa não, gente. Não vou reclamar de muita coisa não. Vocês vão falar assim, perdeu pro Vasco. Beleza. Só que se ganhasse do Vasco, ia ter que jogar a semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Aí ia ser um pandemônio, o treinador nem ia ter tempo de fazer pré-temporada nenhuma, já ia começar com pressão. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Então, assim, sinceramente, o Cláudio Caçapa, na minha cabeça, né, muita gente pensando, deu a louca no cara? Pra que ele botou os titulares? Bom, qual era o nosso medo aqui com o Sub-23? Que o Botafogo passasse uma vergonha tremenda jogando contra o Vasco em São Januário. Né? Era tomar 5, 6-0, 7-0, 8-0, sei lá. Aquele time realmente é de dar calafrios. Né? Serafim, sei lá mais quem, é de dar calafrios. E assim, a gente ficou nessa, beleza, vai poupar os titulares para quinta-feira, mas e a vergonha? É a camisa do Botafogo que está ali. Bom, então o que ele fez? Diferente do jogo da ida contra o Racing, que ele poupou todo mundo, ele botou quem tinha que botar para jogar, botou para jogar. Depois foi tirando, né, mas botou para jogar. O Gregory não jogou no outro jogo, jogou agora. Então ele foi botando a galera para jogar, para pegar ritmo de jogo. O jogo não foi bom? O jogo não foi bom como um todo, né? Pelo menos a parte que eu pude ver não foi bom como um todo. O Botafogo segue sem fazer gol. Né? A última vez que esse time do Botafogo titular fez gol, deixa eu ver, foi contra o Fluminense? Foi contra o Fluminense? Contra o Nova Iguaçu, quando fez gol, já tinha mudado muita gente, né? Mas dá pra dizer ali, foi passe do Savarino, né? Foi contra o Nova Iguaçu? Foi contra o Nova Iguaçu. Mas é demais, né? É demais. Não fez gol contra o Flamengo, não fez gol contra o Racing, não fez gol contra o Vasco. Então pra gente ver como, sem o treinador, o jogador que é fera, craque, né? Eu acho que é um exagero, né? Todo mundo vira craque e tal. É comum. Marlon Freitas, Barbosa, às vezes até mais nocivo do que comum, né? O próprio Igor Jesus que briga ali, tenta tal, mas é preciso um comandante. Jogador, se soubesse o que fazer dentro de campo, ele seria hors concurso, né? São pouquíssimos, na verdade, são pouquíssimos jogadores que entendem o jogo, que sabem fazer a leitura do jogo dentro de campo. Raríssimos, digo, é 0,2%. Né? Esses são fora da curva. São os gênios, não são nem craques, são os gênios. Né? Agora, de resto, é tudo jogador comum que na mão de um bom treinador consegue se transformar num jogador nota 8, nota 8,5, 9. Né? Mas é preciso um bom treinador. Com o Thiago Nunes, esses caras faziam as mesmas coisas, as mesmas asneiras, né? Erravam as mesmas coisas. Por quê? Porque o Thiago Nunes não sabia o que fazer, como potencializar esses jogadores. Né? E agora na mão de Carlos Leiria, Caçapa e outro treinador qualquer que seja treinador comum, não vai conseguir potencializá-los da forma como o Arthur Jorge fazia. Né? Então que venha logo um treinador e aproveite esse tempo vago. E o tempo é vago mesmo, você deve estar se perguntando, mas não vai jogar a Taça Rio? Não vai jogar a Taça Rio. E sinceramente, eu sei que não tem torcedor do Botafogo que consiga achar legal perder a Supercopa, ficar em nono no Campeonato Carioca, que é a pior colocação do Botafogo da história, ao lado de 2014. Ao lado de 2014 é a pior colocação na história. E assim como em 2014, que o Botafogo botou várias partidas com reservas, né, o Botafogo fica ali na nona colocação. Né? Só que naquela época eram 16 times, agora são 12. Então o Botafogo realmente teve uma campanha de tirar o chapéu, lado negativo. Né? Mas, confesso a vocês, é o melhor cenário possível. Dentre os cenários ruins, é o melhor cenário possível. Ficar sem jogar durante um mês, depois da Recopa, o melhor cenário é ganhar a Recopa, que aí você fica comemorando, a última imagem vai ser uma imagem de título, e digo, se ganhar, vai ser no peito e na raça, sem brilho, porque a gente vê que os caras não estão conseguindo performar aí com o Cláudio Caçapa. Né? Parece que esqueceram tudo que fizeram no ano passado. Tudo. Se ganhar, vai ser muito na base da raça. Então, o cenário ideal é esse que se desenhou.
quinta-feira, ser campeão e ter um mês para poder o novo treinador conhecer os atletas, né? Para poder o novo treinador saber o que tirar de cada atleta, saber aproveitar quem conseguiu passar no vestibular nesse tempo tenebroso aí de Botafogo. E eu tenho alguns jogadores, cara. O Newton foi o único aprovado no vestibular de 2025. O único. De resto, é para a base, para ser trabalhado, trabalhar muito, 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 muito. E os outros, que já têm idade para profissional, é dispensa. É rua, é venda, é empréstimo. O Newton foi o único que conseguiu aproveitar a oportunidade. Um jogador que não comprometeu hoje na zaga, tá? Já não havia comprometido no jogo contra o Racing, e fez uma dupla de zaga ali razoável com o Jair. Eu gostei também. O que eu gostei desse jogo contra o Vasco, pelo que eu vi, foi goleiro e dois zagueiros. O Jair e o Newton jogando de zagueiro. Achei a estreia do Jair muito normal, regular, não comprometeu. E gostei do Newton nos duelos ali com o Verratti, sendo jovem, né? Acho que pode ser uma oportunidade para ele se desenvolver. É um jovem valor, né? E o John, que continua sendo um goleiro seguro, né? Só não é um pegador de pênalti. Aliás, a defesa do Botafogo tá muito mal, né, cara? Sem um comando técnico, foi pênalti contra o Fluminense, pênalti contra o Flamengo, pênalti contra o Racing, pênalti contra o Vasco. São 4 pênaltis que o Botafogo consegue arrumar nesses jogos aí. Então, e tudo incompetência da defesa. Né? Tudo erro de posicionamento, erro na marcação. O novo treinador vai ter trabalho. Quem achou que vai pegar o campeão da América, vai pegar o campeão do Brasil, não fosse ter trabalho, vai ter muito trabalho. Esses caras precisam realmente ficar fora dos holofotes aí por um mês. Vai ser bom, né? Vai ser bom. Ficar fora dos holofotes, sem nada para fazer, só treinar e absorver as ideias do novo técnico. Só tá faltando o novo técnico. Só tá faltando o novo técnico. Enquanto isso, a gente fica aqui na vibe da Botafogo Samba Clube e na expectativa para o jogo de quinta-feira, antecedendo aí a semana de carnaval. Fico por aqui, gente. Beijo grande no coração de vocês. Saudações alvinegras. Fui.